trazer um conteúdo para vocês aqui, que eu venho trabalhando há algum tempo. Já, eu fui executivo de grandes multinacionais, como no Boticário, na Ambev, na Yokohama. Hoje, faço palestras, sou mentor de carreira de atleta. A gente faz um projeto de pós-carreira com atleta. Inclusive, a Rosa Maria Montebeller, ponteira da Seleção Brasileira, que está em Paris agora, é atleta nossa, mentorada nossa. A gente faz um projeto super bacana com ela. Sou membro de conselhos de empresa e uma série de coisas assim. Quando a gente estava na tal da pandemia, que tem uns que questionam ainda se ela existiu, por incrível que pareça, tem gente que ainda fala, existiu uma dúvida muito grande de como seria o futuro do varejo. O que vai acontecer depois? Pô, vai dar certo, vai vender, não vai vender? O que a gente tem para fazer? E aí surgiam teorias de tudo que era lado, um monte de gente especulando muita coisa. E aí eu comecei a entender, eu fazia parte da cadeia de um processo, um ecossistema de consultores. Esse ecossistema fez uma pesquisa com 10 mil respondentes para entender qual seria o futuro do varejo. E quando essas pesquisas chegaram, a gente descobriu que a gente não ia mudar como comprador de alguma coisa. Se fosse mudar, a gente ia mudar como ser humano. E eu não sei se para vocês foi assim, mas eu acho que a pandemia, de verdade, não mudou ninguém, Quem era bacana continuou sendo bacana, quem era filho da mãe continuou sendo filho da mãe, e assim, para não falar outra coisa, a coisa continuou desse jeito. Algumas pessoas aprenderam algumas lições, e aí elas tocam essa lição. E eu comecei a ver que tinha muita gente no mundo inteiro fazendo pesquisa, fazendo coisas e tal. E aí eu comecei a ver que aquele material podia ser muito bacana se eu condensasse aquele material. Então eu fui atrás de uma série de pesquisas que o pessoal divulgava e consegui reunir um material que é mais ou menos 100 mil entrevistas em 17 países diferentes. E quando você filtrava isso, sobravam 7 coisas essenciais que para todo mundo tinha que ficar. E eu costumo ir muito todos os anos num evento, aí fica uma dica para vocês que puderem, todos os anos, há mais de 50 anos, acontece nos Estados Unidos, em janeiro, um evento chamado NRF. Um evento voltado para o varejo, mas hoje já tem muita coisa de serviço, de indústria que é falada lá. E eles falam muito sobre tendências, aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer, uma série de coisas assim. E eu comecei a voltar daquele lugar e falar assim, caramba, tem coisas aí que são super legais, mas elas são tão robustas que a gente não vai conseguir implementar no Brasil. E aí, como que eu faço isso? Como é que eu faço as pessoas entenderem a importância dessas histórias, a importância desses negócios? Juntado com esses resultados de pesquisa, eu falei assim, caramba, tem 7 coisas que são essenciais, que é para onde o varejo, a indústria, os serviços estão indo, para onde eles estão caminhando, e dessa forma a gente vai fazendo um filtro, eu vou dividir um pouco esse filtro com vocês aqui. O que era principal para a gente entender isso é que, independente do mercado que a gente queira atuar, onde a gente vai atuar, o que a gente vai fazer, tem uma sensação de que a gente precisa inovar todo dia. Todo dia tem que fazer diferente, uma coisa diferente, de um formato, a maneira como se comunica, enfim, a gente tem que fazer isso de uma maneira diferente. Então, a palavra inovar, que antes ficava só na cabeça, para fazer inovação tem que ter dinheiro, tem que ser no produto, tem que ser uma coisa que ninguém viu. Se falam muito em disruptivos, as empresas disruptivas e tal. Eu costumo dizer, eu dou consultoria também assim, seja bom no que você está fazendo primeiro, depois você vai ser disruptivo, você vai fazer o que você quiser, mas você tem que ser bom naquilo que você está fazendo primeiro. Então, olha para a tua equipe, olha para o teu time, olha para o teu negócio, e inove aonde der para inovar. Se der para inovar no teu negócio, inova. Se der para inovar no teu produto, inova. No teu maquinário, seja onde for, faça de uma maneira diferente. Quando a gente pensa que inovar e ser mais eficiente, nós temos 2 grandes protagonistas no mundo hoje. O primeiro é o novo protagonista numa era digital. Cuidado com os gurus de plantão que falam assim, que tudo, que se você vai vender pela internet, que você só vai vender se você tiver uma plataforma digital. O mundo é digital, é uma mistura daquilo que é digital e daquilo que é físico. Culturalmente falando, a gente tem necessidade de pôr a mão no produto para poder comprar. A gente precisa olhar, precisa ver se aquilo é real ou não. É por isso que a gente não vende, assim, em qualquer outro país do mundo, a venda de carros pela internet, ela chega a 20%, 30%. No Brasil ela é incipiente, ela não chega a 0,5%. Por quê? Porque a gente precisa fazer test drive. Básico, assim. Então a gente precisa fazer um negócio, porque a gente não vai fazer um investimento no valor que está numa maneira desse negócio. O outro protagonista, que todos vocês já devem ter ouvido falar de alguma maneira, são as inteligências artificiais, que estão mudando o jeito de ser, o jeito de fazer os negócios, e é uma revolução sem volta. O problema hoje é que qualquer software
por mais sem vergonha que ele seja, eles dizem que é inteligência artificial. E a gente começa a perder um pouco da noção assim, o que é ou não é de verdade. Né? Então, a gente precisa olhar também assim, o que é inteligência artificial? É aquilo que muda, facilita e não existia antes. Porque qualquer outro software, software de gestão, eu tenho uma inteligência artificial de gestão. Pô, bacana, tu tem um software que até meu sobrinho de 12 anos consegue fazer. Não é inteligência artificial. É gourmetizar o negócio, né? Que tem pipoca gourmet, brigadeiro gourmet, tudo é gourmet. Inteligência artificial, infelizmente, ficou gourmet nos últimos tempos. Né? Mas ela é o grande protagonista, a grande história por trás de tudo. A primeira coisa, quando eu falava das dicas, é você tem que começar a repensar o negócio. Para repensar o negócio, espaço físico com nova roupagem, focada em experiência do cliente. Então, quem tem espaço físico, quem tem loja, quem pretende ter esse tipo de coisa, o cliente espera alguma coisa diferente do que ele está acostumado a ver. Então, assim, antes eu falava, vou fazer igual aquele cara lá, depois não dá mais para ser igual aquele cara lá. Tem algumas comodidades que o cliente não abre mão, ele não muda. Então, eu tenho uma pessoa que eu conheço lá em Curitiba, eu moro em Curitiba hoje, então, a pessoa que eu conheço abriu um lugar e ela falou para si, o único problema do meu negócio é que ele não tem estacionamento. E na avenida dele ele não pode parar carro. Eu falei assim, o único problema do seu negócio é que ele não vai durar 3 meses. Eu falei assim, e ela botou uma grana preta no negócio, durou 45 dias. Depois ela viu que ela não ia aguentar o negócio, ela teve que mudar, refazer, pagar uma grana para ir para um lugar que tinha estacionamento. Então, tem coisa que eu não preciso falar, é básico. Ou você tem, ou você não tem. Mas a gente tem que começar a repensar o nosso negócio fisicamente. O que a gente está fazendo, como é que a gente está fazendo. Né? Então, para a gente vender mais, a gente vai ter que começar a pensar nesse negócio aqui. O segundo ponto é o que eles chamam de jornada do cliente. Né? Antigamente, o cliente chegava até a gente com uma determinada jornada. Né? Eu sou mais velho que a maioria das pessoas que está aqui, os meus amigos aqui vão entender. Era o tempo que eu pesquisava uma empresa nas páginas amarelas. Né? Lista da Editel. Né? A gente trocava a lista da Editel, no final do ano o cara vinha entregar uma nova, a gente trocava pela velha, porque ele vendia a velha. Né? Ela está fazendo assim com a cabeça, com certeza ela não lembra, ela não pegou essa fase da lista da Editel. Né? Mas era assim que a gente pesquisava as empresas que a gente queria comprar. Né? Era assim que a gente via o negócio. Essa jornada mudou e ela começa no digital. Antes do cliente chegar na gente, ele já pesquisou a gente em algum lugar. Né? Eu faço muito trabalho, muito treinamento, palestro para o pessoal de carro, e eles costumam dizer para mim assim, quando o cliente chega aqui, ele sabe mais que o vendedor da loja. Ele sabe mais sobre o carro. As mulheres chegam aqui hoje discutindo torque comigo. Porra, nem eu, que fui diretor de marketing de uma empresa grande desse setor, que foi a Yokohama, entendo de torque. Aí eu falei assim, não, mas elas sabem, elas pesquisaram, elas viram os vídeos no YouTube, então elas querem um carro que tem um torque maior, uma potência maior. Então é muito maluco isso, né? Porque esse cliente já vem com um monte de informação, ele vem com um monte de preconceito, porque ele já foi atrás do Reclame Aqui, já olhou a gente num monte de lugar lá, ele sabe se a gente é bom, se a gente é ruim, o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado. Então a gente tem que tomar cuidado nessa jornada do cliente aqui, para entender de onde ele veio e o que ele faz. E aí, quando a gente fala de jornada do cliente, é importante entender que dados são o novo petróleo. Quanto mais você souber sobre o seu cliente, sobre como que ele chegou até você, sobre o que ele faz, o que ele deixa de fazer, é melhor do que qualquer outro investimento de marketing que você queira fazer. Agora, não adianta ter um banco de dados sobre clientes se você o tratá-lo como um bando de dados. São coisas completamente diferentes. Não adianta saber um monte de coisa com o cliente se eu não faço nada com isso. Se eu não uso isso para nada, então quem não usa para nada, na verdade, não tem um banco de dados, tem um bando de dados. Mas entendo, isso vale muito dinheiro hoje. Essa de falar, vou comprar uma lista de e-mail, de mailing hoje, uma lista de mailing hoje, boa, certificada, ela vale um bom dinheiro hoje, porque o negócio está aqui nessa inteligência de dados. Como eu falei lá atrás, esse protagonismo, o mundo é digital. Né? O negócio hoje é completamente físico, cada vez mais a gente vai ter que integrar o meio físico com o meio digital. Tem várias lojas, eu podia dar uma série de exemplos aqui, eu vou citar um, por exemplo, eu trabalhei no Boticário muitos anos. O Boticário hoje é uma empresa digital, uma empresa que reúne as duas plataformas. A gente tem uma loja, essa tecnologia já está vindo aí para vários outros lugares, mas tem uma loja em Curitiba, que é uma loja, um Boticário Lab, que a gente chama. Ele tem um aplicativo, esse aplicativo
Você tem um aplicativo do Boticário no teu celular. Quando você chega próximo, e aí a pessoa da loja define o raio que ela quer, quando chega próximo, ela vai apitar no seu celular assim: Wagner, você que está perto aí da loja do Boticário, do shopping Pátio Batel, você tem desconto numa linha X lá que você gosta. E aí eu vou até a loja. Quando eu chego perto da loja, na entrada da loja tem um sensor que diz para a menina do caixa que eu estou chegando. Abre uma tela para ela com o meu nome, as minhas últimas compras e as principais referências que ela vai ter de mim. E quando ela vem me abordar, ela fala assim: oi, seu Wagner, tudo bem? Nossa, faz 6 meses que o senhor não vem aqui na loja, hein? E eu falo: pô, essa menina me conhece pra caramba, né? Ela sabe, faz 6 meses que eu sabe. Pô, olha que importância que eu tenho para essa menina, ela não sabe pelo nome. Ela sabe que faz 6 meses que eu não venho aqui. Pô, isso é legal pra caramba, né? Mal sabe eu que está lá escrito no computador dela. Fui eu que disse isso para ela. Então, tecnologia. Os caras estão usando isso, essa integração do mundo digital, para reunir essas informações, esses dados e passar para frente para a gente. Quarta coisa importante, quarta dica: personalização. A gente está cada dia mais personalista, querendo fazer coisas diferentes. Isso para o pessoal de moda. Tem alguém que trabalha com moda aqui? Assim, moda é um fumo para isso hoje, porque a gente está tão personalista que a gente não está mais afim de comprar alguma coisa na Renner, na C&A, na Riachuelo, seja onde for, os grandes magazines, e ter alguém com uma mesma roupa igual a nossa. Então, aquilo que sempre foi sucesso para eles, de ter uma coleção, vou lá, produzo 10 mil camisetas iguais, já não dá mais certo. Para as mulheres, então, não preciso nem falar, já era ruim, agora ficou pior. Então, assim, essa personalização, e aí a gente está para uma outra história que se chama hiperpersonalização. E ela já não é mais uma coisa das marcas de luxo. As marcas de luxo sempre fizeram hiperpersonalização. Então, se tem uma loja lá, quando eu vou na NRF, tem uma loja da Jaguar, que fica na Quinta Avenida, e é um barato, assim, porque é uma loja da Jaguar, vende carro, mas não tem nenhum carro para você ver lá dentro. Nada, absolutamente nada. Tem o conceito da Jaguar. Você senta na frente do computador e você monta o carro do jeito que você quiser. Aí você fala assim: eu quero um banco, não sei o que lá. Ela aperta um botão, sai da parede o banco, com aquele couro, com aquela linha que você sai assim. E aí você tem esses modelos, tem essa cor, essa cor, essa cor, você escolhe a cor. Ela monta o carro inteirinho para você, dentro do negócio, você faz a opção de compra e você recebe o carro customizado dentro da sua casa, na sua casa, no endereço que você quiser. Isso se chama hiperpersonalização. Esta hiperpersonalização, ela está acessível a todo mundo e dá para a gente fazer. Hiperpersonalizar, por menor que seja o seu negócio, se você vai fazer uma entrega, você já recebeu, eu costumo receber muito isso assim, do iFood, com algum tipo de bilhetinho do restaurante, falando assim: obrigado pela tua compra, que legal que você fez essa compra aqui e tal. É um modelo de hiperpersonalização. O cara fez um negocinho à mão, me dedicando ao negócio e tal. Outro dia eu fui também numa loja, tive um compromisso de urgência, fui numa loja, contei a história para a menina da loja, e aí comprei um produto, fui para casa, quando eu cheguei tinha um bilhetinho dela, assim, dentro da sacolinha tinha um bilhetinho dela, espero que o senhor tenha aproveitado a compra, que isso seja legal no teu evento que o senhor vai para, se precisar de mim, eu sou a Luana, pode voltar aqui. Eu achei legal pra caramba. E no dia seguinte, Luana me ligou. Vai falar assim: aí, como é que foi o evento? Foi legal, seu Wagner? Pô, que bom, hein? Fez sucesso? Pô, foi legal. Porra, que bom, hein, seu Wagner? Cara, nunca mais esqueci a Luana. A Luana trabalha num shopping em Florianópolis. Quando eu vou a Florianópolis, faço questão de ir lá ver se a Luana tem alguma coisa para vender para mim. Então, assim, por quê? Porque trabalha essa história da hiperpersonalização. A quinta dessa história é a inteligência artificial. Eu já falei um pouco aqui. Não dá para ter qualquer software e falar que ele é uma inteligência artificial, mas esse negócio, como eu falei, é um caminho sem volta. E a grande maioria das pessoas ainda não entendeu esse caminho sem volta, porque as pessoas acham que esse negócio vai tomar o nosso lugar. Então, ele vai acabar com a profissão X, vai acabar com a profissão Y. Talvez até acabe, tá? Talvez até acabe, com algumas profissões. Mas o grande negócio disso aqui já não é sobre quais os empregos que a inteligência artificial vai eliminar, e sim sobre a baixa empregabilidade das pessoas que não usarem. Então, assim, se você tem uma inteligência artificial, veja o que ela pode fazer para você, vai lá e usa a seu favor. ChatGPT, por exemplo, é o mais fácil que a gente tem, o mais fácil de entender, e é o que mais vai dar resultado ali. Começa por ali, se você quiser entender como é que o negócio funciona. E aí você vai poder ver tantos outros, milhares de outros que com certeza, são inteligências artificiais. Então, assim, não tenha medo dela, use a seu favor.
uso para ganhar dinheiro, uso para fazer o meu negócio. Eu tenho 2 grandes amigos aqui, o Sérgio vai vir logo depois de mim aqui contar uma história super bacana para vocês sobre atendimento, depois o Arthur Ximenes também vai fazer a apresentação dele, eles vão falar um pouco disso. Os 2 têm livros, aliás, recomendo que são livros fantásticos. Tá? Hoje, eu vejo muito, e eles escreveram na raça esses livros baseados nas suas experiências. Né? Hoje eu estou fazendo isso nesse momento. E eu comecei a ver uns caras que começaram a escrever livros com inteligência artificial. Aí até eu que sou mais bobo, né? Aí eu jogo lá dentro do chat GPT um tema, ele escreve um livro para mim, eu publico e digo que é meu. A minha ética ainda não permite fazer isso, mas já vi algumas pessoas que fizeram. Então, minha ética permite colocar o que eu já escrevi lá para me ajudar a corrigir e dar outras ideias. Olha, vai por esse caminho que talvez seja mais legal. Mas a inteligência artificial permite isso. Esse ano nós temos um ano de eleição, vocês vão ver a quantidade de coisa que vai aparecer, de inteligência artificial, de coisa que dá. Eu, às vezes, vejo algumas coisas assim, umas imagens. Tem um grande amigo também que eu conheço, Felipe Bevilacqua, ele é um dos acionistas da VTEX. O Felipe foi num evento, e aí ele fez um vídeo e botou num evento em Singapura. E botou no Instagram dele, e aí o vídeo tem 1 minuto e meio. Aí com 1 minuto e 15 ele fala assim, bom, pessoal, quem chegou até aqui falou com o meu avatar, agora você vai falar comigo. E aí ele fala os 15 segundos finais, e aí quando eu perguntei para ele, cara, eu não consegui identificar um do outro, a diferença é que o tom de pele do avatar era um pouquinho mais claro do que o tom de pele dele. Mas, para mim, era o Felipe que estava falando. E ele falou, sabe o que é pior? Eu mostrei isso para a minha mulher. Sou casado com ela há 30 anos e ela não conseguiu perceber que era uma inteligência artificial falando no meu lugar. Imagina na mão de quem não presta o que esse negócio consegue fazer. Né? Então, assim, usem a tal da inteligência artificial a favor de vocês em todos os momentos que vocês precisarem. Esse negócio aqui era o que mais aparecia quando eu juntava essas informações da pesquisa, é essa história do tal do bom atendimento. Né? Invista em atendimento, fala de atendimento. Né? Então o Sérgio vai falar de atendimento, o Arthur vai falar de atendimento. Né? Algumas pessoas defendem que o maior ativo das empresas são seus clientes. Qual é o maior ativo que você tem? Não, meus clientes são o maior ativo. Eu discordo. O maior ativo que as empresas têm são as pessoas. Como é que vocês têm cuidado da equipe de vocês, dos parceiros de vocês, dos clientes de vocês? Pessoas. Inteligência artificial não anda se não tiver pessoas por trás programando as tais inteligências artificiais. Né? Então, assim, cuidado com isso. Né? Então, invista nas pessoas, invista em treinamento, invista em sorriso. Né? O meu velho pai sempre disse para mim, filho, quem não sabe sorrir não serve para fazer nada. Então, sorria para a vida, cara. Às vezes, o sorriso que você dá para uma pessoa de manhã é o único que ela vai ter naquele dia e tu não sabe a diferença que você está fazendo na vida dela. Só por aquilo. Entendeu? Já perceberam como é muito diferente quando a gente chega num lugar, numa loja, sei lá onde você vai comprar alguma coisa, se a pessoa te recebe sorrindo é de um jeito, se a pessoa te recebe com outra pedra na mão é de outro, né? Esses dias eu fui em uma loja lá em Curitiba, aí tinha um cara, estava chovendo, e eu entrei correndo, era a primeira loja assim, do shopping, e tinha um cara na porta da loja, assim, ó. Ele estava com o pé na porta da loja, assim, do lado de fora da loja, estava assim, ó. Eu olhei e pensei, ele está fudido. Eu preciso ajudar, esse cara está falando para mim. Estou fudido. Ele falou assim, esse cara está falando para mim isso, eu preciso ajudar esse cara de alguma maneira. E eu fui na loja. Eu falei, tudo bem? Ele falou assim, mais ou menos, está chovendo muito, tem pouco cliente aqui. Eu falei, puta, ele precisa de ajuda mesmo. Eu não sei se eu dou um cartão, uma consultoria, ou compro alguma coisa para ele. Eu ou ajudo na meta, ou dou um cartão, eu falo para ele ir no treinamento, para ele comprar uma palestra, sei lá. Né? A gente tem vontade, a gente trabalha com isso, tem vontade de ajudar esse povo, né? Porque a gente vê isso o tempo todo. E depois eu contei essa história para algumas pessoas que conhecem o dono dessa loja, ele tem uma péssima gestão. Então, assim, cara, a nossa equipe é nosso reflexo. O jeito que a gente gera em nosso negócio é o reflexo do que a nossa equipe vai ter. Se a gente for um mau gestor, se a gente for um cara ruim, um cara péssimo, é isso que esses caras vão ser. Não tem como ser diferente. Quando vocês forem num lugar que todo mundo é bacana, pô, isso aqui é legal, todo mundo gosta, pode acreditar que ali tem um baita líder que faz a galera trabalhar daquele jeito. E aí, bicho, não tem jeito, a meta vem, o negócio vem e tudo funciona de uma maneira muito bacana. Para a gente entender isso, da mesma maneira que eu falei que o mercado é digital, ele também é humanológico. É uma mistura. Né? A gente precisa dessa tecnologia, a gente usa essa tecnologia ao nosso favor e transforma isso nessa história. O atendimento que eu falei há pouco lá da menina do Boticário é humanológico.
Ela foi treinada para me receber de um jeito bacana lá quando eu chego na loja, mas ela tem uma série de informações lá de tecnologia ao meu respeito, né, que ela usa a favor dela. As equipes esportivas, como eu falei, eu faço mentoria de atletas, as equipes esportivas hoje, as de grande ponta, né, eu tenho alguns atletas, por exemplo, no Palmeiras, no São Paulo, assim, a quantidade de tecnologia para ajudar a carreira desses caras hoje é absurda. Eu brinco, cara, não ganha se não quer e não corre se não quiser também. Porque, porra, no meu tempo, chuteira era preta, não tinha chuteira colorida, era proibido, inclusive, entrar no campo com chuteira colorida. Agora que tem chuteira colorida, brinco, piercing, cabelo, a seleção brasileira se apresentar, todo mundo de terno e gravata, agora o cara vai com a cueca, com a calça no meio da bunda, assim, com a cueca rasgada, cada um vai de um jeito, beleza, o mundo evoluiu, legal, cada um faz o que quiser, mas tu está representando uma instituição. Né? Então, pô, começa a pensar nisso, o quanto isso é importante, né? E quanto essa tecnologia e essa presença, esse jeito nosso, essa imagem pessoal, vão ser bom para o nosso negócio. Então, entendam que a gente consegue juntar essas duas coisas, essas duas pontas aí. Tá? A sétima coisa que aparecia eram as tais das parcerias. Tá? Hoje é uma febre. Quanto mais parceria tu fizer, mais tu vai vender. E aí a gente, às vezes, fala assim sobre parceria, e aí as parcerias, assim, eu vou fazer parceria com um cara que é meu amigo, com alguém que é perto de mim. Pense nas que estão próximas de você, mas pense naquelas mais inusitadas possíveis. Lá em Nova York mostraram a Apple está fazendo uma parceria com a Coca-Cola e com a linha de roupas da Coca-Cola. Então tem um chipzinho lá, a Apple tem um tênis, que tem um chip que vai dentro desse tênis, para quem corre e tal, não sei o quê. Hoje esse chip está sendo colocado nas etiquetas das camisetas da Coca-Cola. E aí ele vai fazer monitoramento via o Apple Watch, ele vai fazer monitoramento cardíaco, pressão sanguínea, uma série de coisas assim. Mas era uma coisa tão inusitada, que eu falei assim, cara, eu jamais pensei numa possibilidade como essa. E às vezes a gente fica também tentando fazer algo tão inusitado que a gente não consegue fazer o básico. Né? Eu tenho uma amiga que tem uma marca de lingerie. E aí e ela faz uns negócios legais pra caramba, lá em Concórdia, em Santa Catarina, ela vende para o Brasil inteiro. E aí, quando chegou perto do Dia dos Namorados, ela estava fazendo um monte de coisa, e ela mandou uma mensagem para mim, falando assim, Vaguinho, me dá umas dicas, o que eu posso fazer? Aí eu falei para ela assim, eu falei, Meg, faça algumas parcerias. Ela falou, eu fiz uma parceria, tem um amigo que tem uma padaria. Eu falei, com o quê? Com a padaria? Você está de sacanagem, né, Meg? Eu falei, não, porque ele é meu amigo. Eu falei assim, Meg, faz parceria com o pessoal do motel. Dia dos Namorados, o cara vai usar lingerie aonde? Na praça? Faz uma parceria com a turma do motel, você vai ver o que você vai ganhar. E ela foi atrás do motel. Porra, 40% a mais de venda. Outra coisa, hoje já tem várias estatísticas. Os homens compram lingerie para dar de presente para a mulher. Então, fale com os homens também. Não fala só com a mulherada. Fala, venda para os homens também. Os caras também são seu público. Puta, eu aqui pensando no cara da padaria, que é meu amigo. Então, assim, pense nas inusitadas, mas pense naquelas que seja próximo ao que você quer fazer, o teu negócio, porque a tendência que isso vai dar certo é muito grande. Tá? Bom, para a gente fazer essas 7 coisas aí, eu queria combinar um mantra com vocês, que é o planejar, controlar e TBC. Planejar, controlar e TBC. Repitam comigo 2 vezes, por favor. Planejar, controlar e TBC. Planejar, controlar e TBC. Sabe o que é TBC? Porque planejar e controlar é beleza, né? TBC. Tira a bunda da cadeira e saia da sua zona de conforto. Tira a bunda da cadeira. Ninguém consegue gerenciar nada de trás de um balcão, de trás de uma mesa. Deus quer saber como é que é seu cliente, o que é que está acontecendo, o que está acontecendo? Tira a bunda da cadeira e vai lá falar com ele. Não acredita em pesquisas. Vai ter uma pesquisa, ao contrário do que eles dizem, eles não sabem qual é o seu poder de fazer mudança no teu negócio. A pesquisa é para balizar, mas o poder da mudança quem faz sou eu. Sou eu. Tem pesquisa que eu pego, que está metendo pau em mim, eu falo assim, não, mas eu vou continuar do jeito que eu quero. Porque sou eu, uma decisão minha de fazer isso ou não. Então não dá para ficar cego, mas assim, tira a bunda da cadeira, é a melhor dica que eu posso dar para vocês hoje. Para a gente poder entender o que está acontecendo. E quando a gente tira a bunda da cadeira, a gente vem num evento como esse. Porque a gente podia estar em casa assistindo a Olimpíada. Aliás, eu que sou um cara do esporte, que gosto de esporte, estava desesperado ali vendo a Brasil jogando com a França no basquete, a gente estava ganhando dos caras ainda. Para quem conhece basquete, um dos jogadores da seleção brasileira fez uma ponte aérea, meteu uma enterrada na cabeça do Rudy Gobert. O Rudy Gobert é um jogador do Utah Jazz da NBA, é considerado o melhor defensor do mundo. E ele tomou uma cravada de um cara que chama Mãozinha.
Imagina quando ele chegar em casa hoje à noite e falar assim, Fechou, você tomou um cravão do Mãozinha. Se o Brasil ganhar da França, então, porra, aí o Mãozinha vai estar lá em cima. Né? Então, a gente podia estar lá assistindo a Olimpíada, vendo o negócio, mas estamos aqui, tiramos a bunda da cadeira e viemos aprender alguma coisa legal. Né? E aí vocês perguntam, mas e a meia dica? Você não falou que era 7 dicas e meia? Né? A meia dica vai vir desse cara aqui, ó. Né? Esse senhor aqui, bonitão, bacana, era meu pai. Eu tenho um orgulho absurdo de ser filho desse cara, porque esse cara era um engraxate e que deu certo na vida. Né? Meu pai pôde estudar só até a 4ª série, e o maior orgulho que o meu pai tinha era de ver os 2 filhos dele formados, pós-graduados, com MBA, com caramba 4. Quando perguntavam para ele assim, o que seus filhos fazem? Ele batia no peito e dizia, meus filhos são formados em publicidade, em comunicação social. E ele ele não falava, meu filho tem um carrão, meu filho conhece o mundo inteiro, ele falava, meus filhos são formados. Por quê? Porque ele não pôde estudar. Meu pai era irmão gêmeo de um outro tio meu, eram filhos mais velhos, e eu tenho um tio que se aposentou alguns anos atrás como vice-presidente do Bradesco, e o meu pai, ele foi o filho que foi trabalhar para que os outros irmãos pudessem estudar. E meu tio, no discurso de encerramento dele lá no banco, ele dizia assim, se não fosse o meu irmão mais velho ter trabalhado, eu não teria conseguido me formar, não conseguiria fazer a faculdade, e não teria ficado 33 anos no banco. Então, eu dedico essa história ao meu irmão mais velho. Né? Infelizmente, o seu Walter já está lá em cima, está olhando para nós lá, virou uma baita estrelinha. Né? Mas o meu pai tinha uma coisa muito legal. Quando eu trabalhava numa das empresas que eu trabalhei, eu comecei a sentir assim que eu não entregava mais nada para ela, e ela também não entregava mais nada para mim. E aí eu estava numa zona de conforto do caramba, porque eu tinha o sobrenome dessa empresa e ganhava um puta salário, e eu falava assim, sair para quê? Vou ficar aqui na minha zona de conforto, está tudo certo. Mas eu sentia que tinha algo que me incomodava muito. E aí eu fui um dia para Bauru, minha família era lá de Bauru, o pai morava lá. Meu pai percebeu que tinha alguma coisa errada, perguntou o que estava acontecendo. Eu contei para ele o que estava acontecendo, ele falou assim, saia, filho, vá fazer outra coisa. E eu falei, pai, olha como é que está a situação lá fora, estamos numa crise do caramba. Ele olhou para mim e falou assim, nunca ouvi falar que estava bom. Nunca ninguém chegou aqui e falou, Vartão, tinha 10 reais sobrando no bolso, não tinha o que fazer com esse dinheiro, vim dar para você, quem sabe você faz alguma coisa com ele. Filho, se você ficar esperando o governo mudar, se você ficar esperando sua mulher mudar, se você ficar esperando, não vai acontecer, a decisão da mudança está na sua mão, então não fique esperando o governo A, o governo B decidir o que você vai fazer como empreendedor, como funcionário, como quem você quiser fazer na vida. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, voltei, não tenho vergonha de dizer isso, voltei de Bauru a Curitiba chorando, que eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida, mas não sabia o que era. Quando chegou lá, tinha uma ligação do meu pai pedindo que eu voltasse, porque o meu melhor amigo tinha acabado de falecer num acidente. E eu voltei e vi aquela cena, esse cara era ele era professor, tinha muitos amigos, alunos e tal, então, estava cheio de gente e tal. E foi muito emocionante. Esse cara escreveu livro, fez um monte de coisa, plantou árvore, né? Que é isso que todo mundo tem que ter um filho, plantar uma árvore. Tem uns caras que plantam e fumam a árvore, que não é o caso nosso aqui. Entendeu? Mas o cara tinha deixado um monte de coisa, e eu falei assim, pai, se eu morresse hoje, o que tu escrevia na minha lápide? Ele olhou para mim e falou assim, aqui morreu um bundão. Eu falei, pai, eu estou falando sério. Ele falou assim, eu também. Porque um cara que tem 35 anos de idade e desiste dos seus sonhos, para mim é um puta bunda mole. Porque quando tiver 72, como eu tenho, vai olhar para trás e talvez não tenha nem tempo e nem saúde para fazer as mudanças necessárias. E aí eu voltei, pedi demissão dessa empresa, montei a minha e estou aqui contando algumas histórias para vocês. Né? Se dentro desta sala tiver alguém, nesse momento, que acha que não vai dar certo, que acha que está fazendo a coisa errada, que acha que está no relacionamento errado, que acha que, não vai funcionar, deixe de ser bundão. Porque o custo da cartelinha de Neusaldina para curar a dor de cabeça depois é muito alto. Deixe de ser bundão, tome as atitudes que você tem que tomar, faça as coisas de uma maneira diferente, inove, tá? E faça as coisas acontecerem de uma maneira melhor. Eu tive um gerente, um chefe, a gente já está finalizando aqui. Esses aqui estão os meus contatos, né, no LinkedIn, no Instagram. Eu tive um diretor, ele era italiano, Dr. Luigi Centurione Scotto. Toda vez que eu via, que o Dr. Luigi via uma obra de arte, uma escultura, um quadro, ele fazia este movimento.
E um dia eu perguntei, doutor, por que o senhor faz esse movimento? Ele falou assim, porque quando esses quadros foram pintados, quando esse material foi esculpido, as pessoas que o fizeram estavam inspiradas por Deus. E as pessoas que estão inspiradas por Deus merecem ser reverenciadas. E eu gostaria de repetir a vocês este gesto. Hoje, nessa tarde, vocês foram inspiração de Deus na minha vida. E eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho assim para o negócio de vocês. O Sérgio vem depois de mim aqui, baita palestra, fica aqui porque vai ser, desculpa a expressão, do caralho. Depois o Arthur também, então todo o pessoal que tem aqui tem muito conteúdo e muita coisa legal para contribuir com vocês aí. Quem gostou dessa palestra pode chegar no stand da Focus, depois a gente vai lá, tá lá trocando uma ideia com todo mundo ali. Obrigado, pessoal, sucesso para vocês.